Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estamos aqui no portal da Câmara dos Deputados em que traz a seguinte matéria. Maia, referindo-se ao presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, defende a manutenção de estados e municípios na reforma da Previdência. Nós vamos explicar essa parte da matéria e eu já vou te levar para outra tela e explicar dentro da lei o equívoco, ou se não, o engano que eles querem fazer com vocês, trabalhadores. Percebam, a matéria é sobre um evento em que Rodrigo Maia defendeu que os estados e os municípios sejam mantidos na reforma da Previdência, na PEC 06 de 2019. No evento ele falou sobre a resistência dessa reforma, pois veja, essa proposta que foi encaminhada pelo governo, ela altera o sistema de previdência social para os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os poderes, Estado, União e municípios, ou pela ordem correta, União, Estados e Municípios. Por que ele deu essa declaração? Porque no que se refere aos estados e municípios, há uma certa resistência, porque os parlamentares têm as suas bases eleitorais exatamente nos municípios e nos estados. Daí a resistência dos parlamentares em deixar de fora as suas bases eleitorais, ou seja, estados e municípios. Até porque nós teremos aí muito em breve as eleições municipais. Daí a preocupação desses parlamentares. Em parte da sua declaração, Rodrigo Maia afirmou que despesas obrigatórias crescem de forma líquida de 40 bilhões para 50 bilhões de reais todos os anos. Na sua declaração, ele negou que o governo federal tenha perdido as condições de aplicar recursos em saúde e educação em razão do teto de gasto, teto fixado pelo Congresso para que o governo possa gastar. Era exatamente aqui que eu queria chegar. Vejamos agora dentro da lei. Perceba o seguinte para vocês entenderem. Eu vou fazer de uma forma que todos irão compreender. A nossa Constituição Federal, ela determina lá no seu artigo 165, parágrafo 5, inciso 3. Vamos para este dispositivo. O artigo 165, ele está na seção dos orçamentos. Então veja, o artigo 165 ele diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. E aí ele diz tudo o que a lei estabelecerá. O plano plurianual, enfim, o que interessa para a gente aqui, o parágrafo 5º. Parágrafo 5º diz o seguinte: a lei orçamentária anual compreenderá. Preste atenção aqui. Qual foi o inciso que eu falei para vocês? Número 3. Deixa eu grifar para a gente analisar esse dispositivo e vocês irão compreender com facilidade de que a reforma da Previdência, da maneira que está, é uma fraude, é uma enganação, é um estelionato eleitoral. Veja, o orçamento, veja o que diz aqui, a lei orçamentária anual, aquela lei obrigatória, né? A lei do Poder Executivo, a lei que será elaborada e apresentada pelo presidente da República todos os anos, ele cria uma lei para estabelecer os seus gastos, né? Olha, ele cria uma lei e fala: esse ano nós vamos gastar tanto com isso. Então, é a lei orçamentária. Então, todos os anos ele tem que fazer isso aí. E aí nós vimos para cá por parágrafo 5º, que ele diz que essa lei orçamentária anual, ela compreenderá, né, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculado. A ela quem? A Seguridade Social vinculado. Nós já vamos entender isso aqui. Então, todos os órgãos da Seguridade vinculado, da administração, veja, direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.
Então veja, nós sabemos que a Constituição determina isso, e a necessidade de uma lei orçamentária anual, e essa lei, por obrigação, ela engloba o orçamento da Seguridade Social, que deverá abranger todas as suas entidades e órgãos a ela vinculados, e o legislador ainda foi categórico a dizer da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, aqui não necessita de muito esforço para compreendermos e concluir que as receitas elencadas lá no artigo 195 dessa Constituição integraria, já vamos lá para o artigo 195, integraria juntamente com outros aportes estatais, né, juntamente com os demais valores dos demais órgãos, as receitas desse orçamento. Então, veja lá o que é que diz aqui o artigo 195. Vamos para ele. Só para lembrarmos, o artigo 195 ele está dentro do capítulo que trata da Seguridade Social. Capítulo 2 da Constituição, ele trata exatamente da Seguridade Social. Então veja, vamos direto para o artigo 195, que diz o seguinte, vamos grifar para o senhor saber exatamente aonde nós estamos aí na sua tela, mostrando aqui dentro da lei para explicar essa informação. Veja, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei. Para aqui um momento. Veja, com essas informações constitucionais, a Constituição nos aponta que a afetação de recursos para fins sociais está aqui englobado. Veja, mediante recursos provenientes no plural, dos orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e mais, das seguintes contribuições sociais. Contribuições sociais, marque essa palavra. Vejam, no caso específico das contribuições sociais, a afetação em relação aos gastos públicos na área de seguridade social de forma abrangente. Logo, aqui é facilmente compreensível. É fácil concluir que as chamadas contribuições previdenciárias, criadas pela Lei número 8.212, Lei 8.212, estão afetadas, ou seja, estão direcionadas à Seguridade Social de forma em geral, e não só ligada ao regime de previdência, ao regime geral especificamente. Ou seja, quando o legislador se referir a contribuições sociais, deve ser destinado para todos os itens aqui citados. Então, para saúde, educação, que está aqui no mesmo capítulo, veja, para saúde, e aí vai. Então, para vocês entenderem, o que acontece aqui é que o governo, ele aplica o dinheiro que era para ir para a Seguridade Social, advindo, recolhido de contribuições previdenciárias, em geral, conforme estatui a Lei número 8.212, ele aplica em coisas diversas daquelas que eram para ser aplicadas. E outra informação importante, aqueles entes que estão obrigados a contribuir para a Seguridade Social acabam não contribuindo. Então aqui nós já temos dois problemas. O dinheiro que entra para a Seguridade Social, para aguentar, sustentar a Previdência, ele aplica em coisas diversas. Ele gasta em coisas que não era para gastar. Então logo você tira de um lugar para ir para outro que não era para ir. A outra informação importante é que nem todos os entes que eram para contribuir com a Previdência, como manda a Constituição, nós temos que começar a aprender a cumprir a Constituição, acabam não fazendo isso. E aí,
nós temos um problema. Com essas informações, nós podemos contestar de forma veemente, de forma clara, a lógica imposta por alguns que aí até agora defende, que não entende bem a Constituição, o que está disposto na Constituição, e acaba advogando, defendendo o chamado déficit previdenciário, quando na verdade ele não existe. Nós não temos déficit. Nós temos, na verdade, uma clara situação superavitária. Superavitária. Nós temos lucro com a Seguridade Social, com a Previdência. Se fosse administrado da forma que a Constituição manda. E não só a Constituição, uma lei específica para isso. A lei número 8.212 de 91. Então eram essas informações que eu queria passar para vocês. Divulguem essas informações, compartilhem nas suas redes sociais para que todos tomem conhecimento disso.